Vamos lá. Tamo aqui, galera, tamo aqui. A gente já teve uma discussão aqui relacionada a Flamengo, com isso que eu vou falar agora, que é o seguinte: será que o elenco do Flamengo escolhe jogos? Será que o elenco do Flamengo está mais interessado em uma competição do que a outra? Eu acho que essa sensação que a gente sentia com o Flamengo, não só a gente, como a massa geral futebolística, eu acho que também está começando a sentir com o Botafogo, tá? Mas é justamente o caso contrário, né? Porque a gente com o Exato. Flamengo. Pô, será que. Ah, o Flamengo só quer saber de Copa, não liga pro brasileiro. Enquanto o Botafogo não. O Botafogo tá 100% no Brasileirão. Enquanto na Sul-Americana, o time parece que tá um pouco devagar. O estilo de jogo é completamente diferente. O Botafogo no Campeonato Brasileiro é um time muito intenso, um time muito incisivo, um time muito determinante, muito dominante. Enquanto na Sul-Americana, às vezes parece que é um time talvez desinteressado, um time que é lento, às vezes um pouco acho que essa é a palavra, é um time burocrático. Não é o Botafogo que a gente conhece que é ousado no Campeonato Acho que é um Brasileiro. time que vem se poupando pro brasileiro. Não, era esse ponto que eu ia trazer. A gente consegue ver isso na escalação. O time, o Bruno Lage nessa partida poupou 7 titulares. 7 titulares. Na escalação e na eficiência também, tá? Porque em questão de finalizações, o time conseguiu só uma finalização no gol, 9 finalizações para fora de 11 tentativas gerais. Se a gente for olhar o número de passes, o Botafogo errou 92 passes. Então é um time que não sei se é desinteressado, mas que em alguns momentos parece desatento. Não dá Perfeito. tanta atenção, não tem tanto esmero para finalizar, para criar, para chegar. O meio-campo do Botafogo, por exemplo, que é uma tecla que a gente bate muito aqui, que talvez seja uma das principais valências do time, não foi bem com os substitutos. O Marlon Freitas, que, por exemplo, substituiu o Tietê e o meio-campo teve Danilo Barbosa e Lucas Fernandes, não foi bem. O time não conseguiu dominar igual a gente está acostumado. O ataque lá com o Segovinha e Diego Hernandes também não conseguiu quebrar as linhas, não conseguiu ser importante e impactante no jogo do Botafogo. Então, cara, eu acho que o planejamento do Bruno Lage realmente seja focar 100% no Campeonato Brasileiro e não vou dizer esquecer, mas caso conquiste a Copa Sul-Americana, vai ser maneiro. Mas se não conquistar, tudo bem também, porque o foco não é aquilo. E eu acho que esse próximo jogo vai ser a régua para isso, tá? Esse próximo Perfeito. jogo contra o Internacional, a gente vai ver se o Botafogo realmente está focado só no Campeonato Brasileiro e está botando a Copa Sul-Americana um pouco de lado, ou se foi só um dia ruim do time que as coisas acabaram não encaixando. Não. E você, Neto, o que tu achou do jogo? Você é baseado lá no Paraguai, joguinho morno demais. Cara, eu ia falar exatamente isso. Foi um jogo morno, um pouco, diria até sem emoções, assim. O Guarani nem tentou ali, mas muito abaixo tecnicamente. Eu sempre ressalto isso aqui dos times sul-americanos, a maioria Rapidinho, deles. né? Não só o jogo foi apertado, tá? Eu também tô apertado pra caraca, eu vou rapidinho. Mas Mas enfim, fala cara, aí, Léo. foi um jogo bem lento, sabe? Um jogo meio triste, meio. Você dorme assistindo. No finalzinho, o Guarani até tenta uma pressãozinha, sabe? Tenta uma pequena pressão, mas nada tão forte assim que nem chegou a assustar o Botafogo. O principal lance que eu analisando a partida foi uma bola que o próprio jogador do Guarani tirou em cima da linha, meio que sem querer. Chegou a ver esse lance? Uma, uma doideira, sabe? Aí você vê os números da partida. O Botafogo estou uma vez ao gol, sabe? Estou uma vez na direção do gol. A gente vê o Botafogo bem lento. Mas eu queria ressaltar também pontos positivos, claro, da equipe do Botafogo. A primeira partida de titular do Uruguai, Diego Hernandes. Ele fez uma excelente partida. Ao meu ver, analisando assim o jogo, que foi bem abaixo, ele conseguiu se destacar um pouco ali ofensivamente, tentando criar jogadas. E na parte nem tão boa assim foi do Júnior Santos, que fez, ao meu ver, uma partida bem ruim. Não é a primeira partida que ele faz abaixo assim. Ele tem sido um jogador bem importante na temporada, mas de vez em quando tem uns lapsos assim negativos. Ontem acho que foi um desses. E também eu quero ressaltar aqui o destaque da partida Gatito Fernandes, que garantiu ali na defesa. Gatito aí ressurgindo das cinzas, o grande goleiro paraguaio Gatito Fernandes ganhando oportunidades na Sul-Americana, fez uma excelente partida e o Botafogo garantiu a vaga na próxima fase e para mim, mesmo não jogando 100% do que pode na Sul-Americana, ainda é um dos favoritos. Com certeza, e vou te falar, o Gatito, que por muito tempo foi considerado o melhor goleiro do Brasil, né? Cara, Tava é um nessa, excelente goleiro. tava nessa discussão, enfim, dia sim, dia também, ano sim, ano também. E agora é bom ver ele voltando a ter esse holofote, né? Ele voltando a ser decisivo pro Botafogo. Você falou até aí, no finalzinho do jogo, o Guarani até tentou dar um pouco mais de calor no Botafogo, tentou partir mais para cima. E o Gatito fez importante pro Botafogo para conseguir segurar esse resultado.
Então, cara, muito maneiro mesmo ver o Gatito tendo oportunidades e voltando, porque, cara, é difícil você tirar a vaga do Lucas Perry, né? A gente fala aqui sempre que o Lucas Perry pode não ser o melhor goleiro do Brasil tecnicamente, mas é com certeza o mais decisivo do Brasil. Junto com o Tiquinho Soares aí, talvez seja a principal peça do Botafogo na temporada. Então, você tirar o lugar desse cara do time é muito ruim. Não, não muito ruim, mas é muito difícil. E quando você tem uma oportunidade, você mostrar que você ainda pode ajudar o time nesse nível, muito importante, tanto para o jogador em si, mas eu acho que tanto para o elenco e para o funcionamento da equipe do plantel. Perfeito. E aí, Vini, o que você achou desse jogo? Peguei no meio do caminho o Gatito, mas vale a pena lembrar que, tipo, o Gatito, beleza que o Botafogo tem goleiros históricos como Jefferson, também o Manga, goleiro histórico dos anos 50, anos 60. Só que, cara, o Gatito é um dos ídolos maiores, um dos maiores ídolos do Botafogo. Tipo assim, se juntar ao Hall, beleza que não tem títulos de grande expressão. O Gatito ganhou só o Carioca, se eu não me engano, pelo Botafogo. Só que, cara, é um cara que não abandonou o time quando o time mais precisou. Quando o Botafogo caiu para a segunda divisão, o Gatito cheio de propostas, mesmo assim se manteve no Botafogo e tá aí até hoje. E eu acho que é nada mais justo ele ter oportunidade nas Copas, até porque, de verdade, como bem o Arthur disse, o Lucas Perry é um dos goleiros mais decisivos do Brasil, talvez até o mais decisivo nesse atual momento. Só que o Gatito nunca deixou de ser um ótimo goleiro, ele merece sim chances, entendeu? Por isso que eu acho até saudável essa mescla aí de um goleiro para as Copas e um goleiro para o campeonato de pontos corridos. Eu acho maneiro demais isso, porque o Gatito merece muito espaço. A respeito do jogo, cara, de verdade, eu achei que o Bruno Lage errou. Sério? Achei que o Bruno Lage errou, porque não tem como colocar o Júnior Santos de centroavante. O Júnior Santos, ele é um ponta direita. A característica dele é a velocidade, é jogar para frente, olhando para frente. A partir do momento que você tira ele da ponta direita, coloca ele ali de centroavante no meio de dois zagueiros para jogar de costas, tipo, tira totalmente as características dele, acaba minando as características dele, que são boas características. Então, achei que errou o Bruno Lage nesse. Óbvio que ele treinou e tal, viu que poderia dar certo. A gente não tá entrando nesse mérito. Só que eu achei que, para jogo, é totalmente diferente de treino. Você Treino é não estava treino, aqui, jogo é você jogo. estava no banheiro. Eu saltei também a partida ruim do Júnior Santos. Foi bem abaixo mesmo, foi bem abaixo, errou Sim. muito. Então, muito por conta disso, né? De ter sido escalado numa posição que ele não tá adaptado a jogar. Não é à toa que quando ele caiu para a ponta direita, o Botafogo melhorou. Entendeu? Quando o Carlos Eduardo entra no segundo tempo e assume esse papel de centroavante, ele cai para a ponta direita, o Botafogo melhora e consegue muito mais chances. Então, eu acho que o Bruno Lage deu mole nesse quesito. Eu acho que faria muito mais sentido começar com o Segovinha no banco. Beleza, ele tá jogando em casa, o time dele, queria meter gol, beleza, dá para entender isso. Só que eu acho que faria muito mais sentido começar com o Júnior Santos e no segundo tempo colocar o Segovinha para dar aquele fogo no jogo, até porque ele tem essa característica, né, de entrar no segundo tempo, incendiar o jogo, vencendo um talismã ali junto com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto fazendo mais gols, né, obviamente. Então, cara, acho muito maneiro. Acho muito maneiro. Achei muito errado o Bruno Lage ter colocado o Júnior Santos de centroavante. Preferia que ele tivesse entrado com o Júnior Santos de ponta direita e aí colocava o Carlos Alberto. Entendeu? Acho que o Carlos Entendi. Alberto ali de centroavante jogaria muito melhor do que o Júnior Santos. Se eu não me engano, o Janderson tava no Isso banco que eu ia também, falar, né? o Janderson tava no banco. Se eu não me Podia ter engano, usado o tava Janderson. no banco, né? Mesmo, né? E, tipo assim, se a gente for pegar o molde do Botafogo, por mais que tenha entrado com as reservas, o molde é o mesmo do time titular. Um 4-2-3-1, dois pontas ofensivos, um cara. Só que é aquilo, faltou um cara de referência. O Janderson, dentre todos os jogadores que tem o Botafogo no ataque, o Janderson é o que tem as características mais parecidas com o Tiquinho Soares. É um cara muito alto, o Janderson tem 1,89, é um cara forte, sabe brigar pelas bolas, acha muito bem os companheiros nas pontas. Então, eu acho que se fosse para a gente colocar um time meio que parecido, semelhante com o time titular do Botafogo, acho que teria que ter entrado com o Janderson, porque é um cara que prende a bola, sabe cadenciar jogo, aparece muito bem nas bolas ofensivas, porque o Botafogo teve muitas bolas cruzadas ontem. Posso ver até aqui o número de cruzamentos do Botafogo. 14, Vini. 14 ao total. E, tipo, um aproveitamento baixo porque não tinha jogador de Sim. referência lá na frente. Talvez com o Janderson de titular, o Botafogo seria muito melhor. Então, achei que errou nisso o Bruno Lage. De resto,
falta a experiência do time reserva mesmo. Tipo, o Lucas Fernandes fez uma partida não tão boa ontem, acabou sendo sacado no segundo tempo, mas o Botafogo contou com a sorte também, que teve aquele lance lá do cruzamento, o cara cabeceia e bate nas costas do jogador do Guarani que estava impedido. Então, tipo, contou com a sorte no final também, né? O Guarani partiu para cima, tirou o lateral direito, aquele Raul Cáceres que passou pelo Cruzeiro, passou pelo Vasco, e colocou outro meio ofensivo. Então foi a Deus dará, todo mundo para a área, seja o que Deus quiser. Só que o Botafogo contou com a sorte em alguns momentos e tal, e também prudência, não tem jeito. Perdeu muitas oportunidades, mas no final o que vale é que o Botafogo está classificado. Perfeito. E é basicamente isso. Contra antes o da Defensa gente... e Justiça, Pode falar. né? Que Defesa foi? e Justiça. Fora o Bruno Lage. Bruno Lage é sacanagem. Antes da gente fechar aqui o Botafogo, ressaltar que rolou essa negociação tá rolando do Lucas Perry e do Adrielson para o Lyon, mas eu acho bom a gente deixar isso para a semana que vem, porque deve aparecendo mais informações e eu acho que isso vai render um bom e tudo mais sobre clubes com o mesmo dono. E, cara, isso eu acho que a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Também acho. É um assunto bom. E o Botafogo... Pode falar, Vini, desculpa. Até porque o jogo do Flamengo já começou e a gente não quer prender ninguém aqui. Ninguém. A gente não quer... A verdade é que a gente não quer derrubar a audiência do Flamengo, tá ligado? Então, ligado, né? A gente vai deixar vocês irem. Vou ser sincero aqui, de verdade, meu telefone tava tocando agora, a Conmebol me ligou. E falou, cara, desliga a live. Acaba com a live. Eu falei, não. É complicado, complicado. Moleque, porque é tenso. Mas, o Botafogo que enfrenta o Internacional no sábado no Newton Santos, jogo em casa no Tapetim, às 9 da noite, e eu quero aquela rodadinha de palpites. E eu vou começar? 2-1 Botafogo. 1-0 Botafogo. Botafogo e quem mesmo? Desculpa. Inter. O Colorado. É aqui no Tapetim, né? 2-0 do Botafogo. Perfeito. Lembrando que sem tiquinho, hein? Eu sabia que tu ia falar 2-0. Cara, jogo em casa, Botafogo é 2-0, constância, né? É 2-0, não tem jeito. Tem jeito, 1-0 mas, Fogão.